Vocês já pararam para pensar na diferença entre massa e peso? Muitas vezes usamos esses termos como sinônimos, mas na física eles representam conceitos distintos. Entender essa diferença é fundamental para compreender as leis que regem o cosmos. Em termos simples, massa é a quantidade de matéria que um objeto possui. É uma propriedade intrínseca, que não muda independentemente de onde o objeto esteja. Já o peso é a força com que um objeto é atraído pela gravidade da Terra. Ele varia de acordo com a intensidade da força gravitacional. Imagine o universo como um palco gigante, onde a massa representa os bailarinos e a gravidade. O palco em si. As características dos bailarinos permanecem as mesmas, mas seus movimentos e as forças que atuam sobre eles mudam conforme a gravidade do palco. Este filme se propõe a desvendar a complexa relação entre massa e peso, proporcionando uma compreensão clara desses conceitos básicos e de sua relevância tanto em nosso dia a dia quanto na imensidão do universo. Massa é a medida da quantidade de matéria em um objeto. Imagine, não importa em qual canto do universo um objeto esteja, a massa é como a quantidade de coisas que estão dentro dele, seja na Terra, na Lua ou flutuando no espaço sideral. Sua massa permanece a mesma. Nós medimos a massa em quilogramas. Um objeto com massa de 1 quilograma na Terra ainda terá 1 quilograma na Lua, embora seu peso seja muito menor devido à gravidade lunar mais fraca. Para medir a massa, usamos balanças. Este dispositivo engenhoso compara a massa desconhecida de um objeto com uma massa conhecida, garantindo precisão, independentemente das flutuações gravitacionais. Imagine que você está segurando uma bola de boliche e uma bola de tênis. A bola de boliche parece mais pesada, certo? Isso porque ela tem mais massa, há mais matéria comprimida dentro da bola de boliche em comparação com a bola de tênis. Ao contrário da massa, o peso é uma grandeza que muda. Ele depende inteiramente da força da gravidade atuando sobre o objeto. É a força com a qual a gravidade puxa a massa de um objeto. Medimos o peso em newtons, que é a unidade de força. Na Terra, um objeto com massa de 1 kg pesa aproximadamente 9,8 newtons. No entanto, na Lua, o mesmo objeto pesaria apenas cerca de 1,6 newtons devido à gravidade lunar mais fraca. Imagine astronautas pulando na Lua. Eles podem saltar muito mais alto do que na Terra, não porque sua massa diminuiu, mas porque a força gravitacional da Lua tem um impacto menor em seus corpos. O peso é o resultado direto da interação entre massa e gravidade. Quanto maior a massa de um objeto, mais forte a força gravitacional sobre ele e, portanto, maior o seu peso. Capítulo 4. A interação entre massa, gravidade e peso. Massa, gravidade e peso estão intrinsecamente conectados. A massa é a propriedade fundamental que dita o peso de um objeto em um determinado campo gravitacional. A gravidade atua como uma ponte, determinando a força de atração entre objetos com massa. Imagine a Terra como um ímã gigante e os objetos em sua superfície como limalhas de ferro. Quanto maior a massa de um objeto, mais forte ele é puxado pela força magnética da gravidade da Terra. Essa força de atração é o peso do objeto. A intensidade da força gravitacional depende de dois fatores: a massa dos objetos e a distância entre eles. Quanto maior a massa dos objetos, mais forte a força gravitacional entre eles. Quanto mais próximos eles estão, mais forte a atração. Isso explica por que pesamos diferente na Terra e na Lua. Embora nossa massa permaneça a mesma, a atração gravitacional mais fraca da Lua resulta em uma redução significativa em nosso peso. Capítulo 5. Desvendando concepções erradas comuns sobre massa versus peso. As pessoas costumam confundir a diferença entre massa e peso. Vamos desmascarar alguns equívocos comuns. Se eu perdi peso, então eu perdi massa. Quando você perde peso, não significa necessariamente que perdeu massa. Você reduziu a força da gravidade em seu corpo, talvez perdendo gordura ou músculos. No entanto, sua massa permanece relativamente a mesma.
A ausência de peso no espaço significa ausência de gravidade. Os astronautas experimentam a ausência de peso em órbita, não porque não haja gravidade, mas porque estão em um estado constante de queda livre. Eles ainda são puxados pela força gravitacional da Terra, mas estão caindo em direção à Terra na mesma velocidade que sua espaçonave. Objetos pesados caem mais rápido que objetos leves. No vácuo, todos os objetos caem na mesma taxa, independentemente de sua massa. Isso ocorre porque, em um determinado campo gravitacional, a aceleração devido à gravidade é constante para todos os objetos. Capítulo 6. Exemplos do mundo real. Massa e peso em ação. Vamos solidificar nossa compreensão de massa e peso através de alguns exemplos do mundo real. Quando você compra maçãs na loja, a balança mede sua massa, não seu peso. Isso garante que você receba a mesma quantidade de maçãs, independentemente de onde ou em que altitude você as compre. Ao lançar um foguete no espaço, cientistas e engenheiros devem calcular com precisão a massa da espaçonave e a quantidade de combustível necessária para superar a atração gravitacional da Terra. Em esportes como o levantamento de peso, os atletas levantam placas de peso, que são essencialmente massas calibradas. Quanto mais pesadas as placas, maior a força necessária para levantá-las, levando ao aumento da força e da massa muscular. Esses exemplos demonstram que a diferenciação entre massa e peso é crucial em nossa vida cotidiana, bem como em empreendimentos mais amplos. Compreender esses conceitos é fundamental para entender o mundo ao nosso redor, do comum ao extraordinário.